Vamos meditar sobre o Salmo 137, que é um dos salmos mais tristes e dramáticos da Bíblia. Ele expressa o lamento dos judeus que foram levados cativos para a Babilônia, depois que Jerusalém foi destruída pelos inimigos. Junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois os que nos levaram cativos nos pediam canções, os nossos opressores exigiam canções alegres. Cantem-nos uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se esqueça do que sabe fazer, que a minha língua se apegue ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembre-se, Senhor, dos edomitas que diziam no dia da destruição de Jerusalém: arrasem-na até aos seus alicerces, ó cidade de Babilônia, destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e despedaçá-los contra a rocha. Que palavras fortes e dolorosas! Podemos sentir a angústia e a revolta dos exilados, que perderam tudo o que tinham: sua terra, seu templo, sua liberdade, sua identidade. Eles estavam longe de Deus e do seu povo. Eles eram humilhados e zombados pelos seus inimigos, que lhes pediam para cantar as canções sagradas de Sião, como se fossem um espetáculo. Eles não tinham ânimo nem vontade de louvar a Deus numa terra pagã e impura. Eles só queriam voltar para casa, para Jerusalém, a cidade santa, a sua maior alegria. Mas eles também tinham raiva e sede de vingança. Eles clamavam a Deus para que se lembrasse dos edomitas, um povo vizinho que se aproveitou da desgraça de Israel e ajudou os babilônios a saquear e destruir Jerusalém. Eles pediam a Deus para que castigasse a Babilônia com a mesma violência que ela usou contra eles. Eles desejavam ver os filhos dos babilônios mortos e esmagados contra as rochas. Como podemos entender esse salmo? Como podemos aplicá-lo às nossas vidas? Será que Deus aprova esse sentimento de ódio e vingança? Será que nós também podemos orar assim quando somos injustiçados ou perseguidos? Antes de respondermos essas perguntas, precisamos entender o contexto histórico e cultural em que esse salmo foi escrito. O povo de Israel estava vivendo o cumprimento das profecias dos profetas, que anunciaram o juízo de Deus sobre a nação por causa da sua infidelidade e idolatria. Deus usou os babilônios como instrumento da sua ira para disciplinar o seu povo e levá-lo ao arrependimento. O exílio foi uma consequência do pecado do povo, mas também uma oportunidade de restauração e renovação da aliança com Deus. O Salmo 137 expressa o sentimento humano dos exilados, que estavam sofrendo as dores da perda e da saudade. Eles não estavam conformados com a situação em que se encontravam. Eles não queriam se adaptar à cultura babilônica nem se esquecer da sua identidade como povo de Deus. Eles queriam preservar a sua fé e a sua esperança em Deus. Eles queriam voltar para a terra prometida, onde poderiam adorar a Deus livremente e viver em paz. O Salmo 137 também expressa o anseio por justiça dos exilados, que estavam sendo oprimidos e maltratados pelos seus inimigos. Eles não tinham como se defender nem como reagir à violência que sofriam. Eles só podiam clamar a Deus para que interviesse e fizesse justiça. Eles confiavam que Deus era fiel e poderoso para cumprir as suas promessas e para punir os ímpios. Eles sabiam que Deus não se esquecia deles nem dos seus adversários. Portanto, esse salmo não é uma oração de ódio ou de vingança, mas de lamento e de confiança em Deus. Ele não é um modelo de oração para nós, mas um testemunho de oração de um povo que estava vivendo uma situação extrema e desesperadora. Ele não é uma expressão da vontade de Deus, mas da vontade humana ferida e frustrada. Ele não é uma autorização para matar ou odiar os nossos inimigos, mas um convite para entregar os nossos inimigos nas mãos de Deus. Como cristãos, nós temos uma revelação maior e mais completa da vontade de Deus do que os exilados do Antigo Testamento. Nós temos Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar do pecado e da morte. Nós temos o Evangelho, a boa notícia do amor e da graça de Deus, que nos reconcilia com Ele e com os nossos semelhantes. Nós temos o Espírito Santo, o Consolador, que nos ensina e nos capacita a viver como filhos de Deus. Jesus Cristo nos ensinou a amar os nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Ele nos ensinou a perdoar como fomos perdoados por Deus.